No meio do caos e da carnificina de um campo de batalha, um soldado grita de terror. A guerra é uma realidade brutal e imediata, com espadas caindo e vidas arrancadas a cada momento. É um conflito do Império Xerk, onde a única certeza é a morte. As silhuetas dos guerreiros movem-se contra o brilho das explosões, num balé de violência cujo resultado é sempre o mesmo. Corpos espalhados pelo chão, testemunho silencioso de vitória. Um jovem soldado de cabelos escuros e olhos cansados observa a cena com uma expressão sombria. Seus companheiros comentam o espetáculo horrendo, o rastro de destruição deixado pela batalha. Um deles aponta para um inimigo caído imóvel e ordena que ele seja liquidado. No entanto, à medida que o soldado se aproxima para cumprir a ordem, o moribundo se debate uma última vez, apenas para receber um chute brutal de outro guerreiro impaciente. A vida do homem escapa com um último som gorgolejante. O soldado de cabelos escuros observa tudo em silêncio, fixando o olhar em um camarada que acaba com outro sobrevivente inimigo. De repente, o cenário muda. Longe da guerra, noutro tempo e lugar, uma televisão anuncia um dia claro e ensolarado. Um homem chamado Takakura Raizou caminha por um corredor árido, suspirando de cansaço a caminho do trabalho. Seus olhos são iguais aos do soldado, cheios de uma desesperança exaustiva. Momentos depois, ele está caindo do topo de um prédio. O impacto é devastador. Em seus últimos momentos de agonia, ele percebe que não já é tarde demais. A vida de Takakura Raizou termina abruptamente. No entanto, o homem que assume a sua segunda vida num mundo estranho e violento é agora conhecido como Val. De volta ao campo de batalha. Val fica com as mãos juntas, quase num gesto de oração. Seu companheiro, um soldado de aparência amigável chamado José, o chama, perguntando se ele está fazendo isso de novo. Val responde que é apenas um hábito. José sorri e manda que se juntem ao grupo, perguntando ironicamente se ele não está satisfeito com o resultado da guerra. Val responde secamente que ele deve estar brincando. Enquanto eles caminham pela paisagem devastada, José comenta que Val derrubou 10 inimigos e deve ficar orgulhoso. Val, no entanto, não vê razão para isso. Ele diz que o trabalho é só seu, que não matou para marcar pontos, mas porque o Estado diz que é seu dever matar. É o que ele faz como soldado. José o chama de cara muito sério e eles seguem em direção ao acampamento do exército. Ao cair da noite, o acampamento fica cheio de vida. Um soldado corpulento e cheio de cicatrizes, o comandante do B agarra Val com força, parabenizando-o por derrubar 9 inimigos. Bêbado, do B se gaba de ter matado Quincy, portanto, é o vencedor. Bálsamo, impassível, apenas comenta que cheira a álcool. Dubé atribui sua vitória à sua habilidade, uma habilidade especial. Ele então aponta Balme para uma jovem loira, chamando-os de 2 novatos sobreviventes. Nesse momento se aproximam outros 2, um menino de penteado moicano chamado Barito e seu companheiro, o lindo e bom Nor. Dubé continua a resmungar, insistindo que as habilidades são seus próprios poderes, e não truques como mágica. Noor, um pouco tímido, pergunta a Dubé se é verdade que seu martelo de guerra pode destruir qualquer tipo de armadura. Ele orgulhosamente confirma isso, explicando que, ao contrário da magia, que parece algo saído de um sonho, as habilidades são habilidades físicas sobre-humanas. Os outros soldados comentam como as mortes são incríveis. Val silenciosamente deseja ter um. Ele olha para os corpos espalhados pelo acampamento, refletindo que uma única pessoa com habilidade pode mudar o curso de uma guerra. José provoca Val, perguntando se ele quer uma tesoura, pois poderia lhe render um bom dinheiro. Um soldado careca pergunta se eles também se interessam por magia, ao que José ri, dizendo que magia só serve para sonhar. A conversa é interrompida pela voz séria de Dubé, que anuncia os planos para o dia seguinte. O inimigo será Miad. Com um mapa, Dubé explica a situação. O Império Xerk consolidou as suas forças na cidade de Sarria, antigo território do reino de Kanda, e agora o seu verdadeiro objetivo é o reino de Mirar. Ele os avisa que será uma grande batalha, diferente de qualquer outro que já enfrentaram, e ordena que se preparem. A noite traz de volta memórias sombrias para Val. Ele se lembra de um inimigo implorando por sua vida, dizendo que tinha família. Sua própria mente respondeu friamente que ele é um soldado e precisa sobreviver. A hesitação quase lhe custou a vida, salva no último segundo por um camarada que o repreendeu por sonhar acordado no meio da batalha. A memória é quebrada quando um camarada o chama, tirando-o do transe. Chegaram ao seu destino, a cidade de Sarria. Enquanto caminham pelas ruas, José sugere que bebam com o comandante do Bé. Eles são abordados por uma multidão de mendigos e prostitutas.
Uma mulher magra e com cicatrizes oferece seus serviços a Van. Ele se recusa, mas a visão de tanta miséria o perturba. Ele observa a mulher se afastar por um beco escuro e, num impulso, compra um pouco de comida e entrega a ela. José avisa para não ser tão generoso, pois isso só atrairá mais mendigos. Ele comenta que Baal é uma máquina sanguinária no campo de batalha, mas tem seu lado sensível. O contraste faz com que Baal reflita sobre a pobreza, o que o leva a outra lembrança de sua vida neste mundo. Ele se lembra de sua casa humilde, da terra que não produzia o suficiente para viver. Ele se tornou soldado por dinheiro, para sustentar sua família. O grupo começa a falar sobre a história da região. Dubé explica que Sarria era uma terra fértil do reino Kanda, mas foi arruinada há 5 anos, quando o grão-duque de Miard, um nobre Kanda, traiu o seu povo e invadiu o território. Criar um país independente. O ressentimento dos cidadãos inclina-se para Dip Miardes, transformando-os no inimigo que Ban sente que deve derrotar. Mais tarde, em uma taverna, brinde a vitória contra Miard. Baal come e bebe com seus companheiros, mas o álcool o deixa inquieto. Ele sai para respirar, sentindo-se um hipócrita. Agachado em um beco escuro, ele se desespera, imaginando o que significa ser um soldado quando ele apenas se sente um assassino. Na manhã seguinte, o exército está reunido. Comandante do distrito do exército Miard, Gerhard Berger faz um discurso inflamado, instando seus homens a acabar com a guerra de 5 anos e a matar todos os seus inimigos. Enquanto o exército ruge em resposta, Baal se prepara para a batalha, pensando severamente que é matar ou morrer. A equipe de Dubé recebe a tarefa mais difícil, ocupando um forte fortemente defendido. A batalha começa e eles avançam sob uma saraivada de flechas. O inimigo possui um arqueiro com habilidade, tornando o avanço extremamente perigoso. De repente, projéteis mágicos, balas de água, explodem entre eles. Dubé os lidera e eles alcançam as muralhas, iniciando a subida sob fogo cerrado. No topo do muro, o combate é acirrado. Val luta com eficiência letal, protegendo seus companheiros. De repente, Nora foi encurralada por um cavaleiro imponente com armadura completa. Sem hesitar, Van corre para ajudá-la. O cavaleiro despreza, chamando-o de ninguém. Mas Van não confronta. A armadura do cavaleiro é impenetrável à sua espada. Vendo que Noor está em perigo e que Dubé está ocupado em outro lugar, Ban sabe que deve derrotar o cavaleiro sozinho. Ataque novamente, mas o cavaleiro fere. Porém, algo estranho acontece. O golpe do cavaleiro, que deveria ter sido fatal, parece amplo. Uma barreira mágica sutil envolve Baal. Ele se sente diferente, seu corpo e sua espada mais leves. É o poder de um despertar de habilidades. Antes que o cavaleiro possa reagir, Baal avança com uma velocidade incrível e o derrota com um único golpe. Os soldados inimigos permanecem em choque quando veem seu comandante, Elmer, morto pelas mãos de um simples soldado. A linha defensiva deles está quebrada. Dubé ordena avançar e a batalha pende a seu favor. Baal, sentindo o poder fluindo por seu corpo, abre caminho através dos inimigos com sua nova habilidade, o movimento de poder. Quando a luta acabar, Dubé se aproxima, percebendo que Van despertou sua habilidade. Ele ordena que ele descanse. Noor se aproxima, agradecendo por salvá-la. Exausto, mas vivo, Van consegue sorrir, dizendo que está feliz em ouvir isso. Sobreviveu, de alguma forma. Sentado entre os mortos, Baal contempla o fim da batalha. O forte se rendeu ao anoitecer, mas foi apenas uma luta em um posto avançado. O trabalho de Baal estava longe de terminar. O inferno apenas começou após uma batalha selvagem. Os restos das carroças e os corpos dos caídos cobrem o chão da floresta. No meio da carnificina, um soldado com capacete e olhar sombrio observa a devastação. Concluindo que ainda havia mais do que apenas usuários de magia. Seus colegas confirmam suas suspeitas. Um deles, examinando um corpo com metade do rosto esmagado, reconhece o rastro de um mágico, provavelmente de vento e fogo. E ele se pergunta se o golpe que matou seu companheiro também foi resultado de magia. A guerra havia chegado a um impasse. A ofensiva do exército Sherk em direção à capital de Miarda foi interrompida, forçando algumas tropas a recuar para as florestas e travar uma guerra de guerrilha brutal. As perdas de suprimentos e soldados foram enormes. Outra caravana foi atacada, para a grande frustração do soldado de olhos sombrios, que se perguntava onde diabos estavam as outras tropas de Miar. A visão de outro corpo com o rosto esmagado apenas aprofundou o mistério. A causa da morte era um enigma. Não parecia obra de uma alabarda, já que a área de impacto era muito ampla.
A possibilidade de um golpe de escudo foi levantada, levando à especulação de que o comandante inimigo, Dubey, poderia possuir uma habilidade. Um guerreiro mais velho e imponente explicou que se fosse um escudo teria que ser a habilidade Parede de Ferro. Um poder capaz de transformar até mesmo um escudo de madeira em uma fortaleza impenetrável capaz de esmagar um homem com um único golpe. O soldado de aparência sombria que agora empunhava sua alabarda entendeu a gravidade da situação. Os inimigos tinham pelo menos um usuário de magia e um usuário de habilidade. Não foi um bom sinal. Um de seus superiores relatou à sua comandante, uma mulher com capacete alado, que toda uma companhia enviada para fazer reconhecimento da área não encontrou nada, mas que, em troca, haviam perdido 30 homens no dia anterior. O comandante reconheceu a resistência inesperada de um inimigo que já deveria ter sido derrotado. Enquanto o soldado fumava, o comandante perguntou-lhe se o cheiro do tabaco poderia denunciar a sua posição. Um colega brincou dizendo que seu fedor era muito mais forte, enquanto outro repreendeu por dizer coisas estúpidas. A conversa leve foi interrompida quando o comandante apontou para algo distante. Pendurados em uma árvore estavam os corpos dos povos da floresta, executados por venderem informações às tropas de Miar. O comandante parecia perturbado. Enquanto um soldado chamado Noor explicava friamente que era culpa deles a morte de dezenas de seus amigos, a conversa entre os soldados deixava claro o medo que sentiam. Eles comentaram que enfrentar o comandante Dubey e um Balma ao mesmo tempo seria como lutar contra um usuário de habilidade e um usuário de magia simultaneamente, uma tarefa impossível mesmo se fossem 20 contra 2. De repente, uma explosão ecoou à distância. Um inimigo havia caído na rede de busca a cerca de 300 ou 400 metros de distância. O comandante deu ordem de avanço, cercando o inimigo pela direita. As tropas de Sherk, esquadrão de Dubey, avançaram pela floresta e entraram em confronto com as forças de Miad, que, para sua surpresa, tinham reforços. A batalha foi imediata e violenta. Um soldado Sherk foi cortado ao meio. O soldado de aparência sombria observou seus companheiros caírem um após o outro, até que a verdadeira natureza de seus oponentes fosse revelada. Eles eram aventureiros de elite. Uma loira, líder do grupo, verificou se seus companheiros estavam bem. Um arqueiro chamado Emia confirmou que todos estavam presentes. O soldado de Sherk entendeu que eram aqueles aventureiros, especialistas em caçar demônios e explorar masmorras, que realizavam a guerrilha Miar. Um dos aventureiros empunhando um escudo atacou, identificando-o corretamente como o portador da habilidade Parede de Ferro. O aventureiro parecia confuso, lembrando que a guilda havia prometido não interferir na guerra. O combate se intensificou. Uma jovem aventureira saltou no ar e o soldado reconheceu sua técnica, uma lâmina de vento. Ela era usuária de magia. Ele a via como uma garota simples, mas sabia que os magos eram uma ameaça que deveria ser eliminada. Eu a mataria. 2 de seus cavaleiros foram em sua direção, mas a garota os desafiou a atacá-la. Com uma velocidade surpreendente, ele os derrubou um por um com golpes precisos de sua espada. No meio do caos, um soldado Sherk ferido rastejou no chão, implorando por ajuda. O jovem mago olhou para ele horrorizado quando o soldado de olhos escuros se aproximou do moribundo e disse-lhe friamente para desistir, porque ninguém iria ajudá-lo. Com um único golpe ele executou o ferido. A jovem aventureira, chocada e com lágrimas nos olhos, perguntou por que ela havia feito algo assim, como conseguia matar alguém tão facilmente. Ele respondeu que, num campo de batalha, essas coisas eram necessárias. Ele a acusou de ser hipócrita, convencido de que ela também havia tirado vidas. Enfurecida, ela gritou e se lançou sobre ele usando a mesma magia de antes. Ele previu o ataque, a mesma trajetória, e se preparou para o contra-ataque, pensando que havia chegado a hora de ela morrer. Ele conseguiu se esquivar, mas seu próximo ataque, imbuído de uma habilidade de poder, quebrou seu escudo. Ele a desequilibrou com sua lança e entendeu a verdade por trás de sua raiva. Apesar de seu treinamento, ela não estava acostumada a matar. Ele ordenou que ela se rendesse, mas no momento em que ela foi distraída pelo grito de um companheiro, ele investiu contra ela, dizendo para ela lembrar onde ela estava, porque ela mesma já havia matado. Ele a perfurou no peito. Enquanto ela olhava para o ferimento sem acreditar, uma figura loira interveio, bloqueando o golpe final. Era ele, outro aventureiro. Ele disse ao seu líder para recuar. O soldado Sherk ferido percebeu que o jovem mago era na verdade o líder dos aventureiros. Eu odeio isso, ela murmurou, preparando-se para confrontá-lo. O novo oponente era incrivelmente rápido, um usuário de magia do vento que usava aceleração corporal.
O soldado sorriu, perguntando se tinha certeza de que queria enfrentá-lo. Ele, furioso, chamou-o de invasor, mas o soldado já estava acostumado com sua velocidade. Ele previu seu próximo movimento e, em vez de atacar diretamente o loiro, escolheu outro alvo. O líder gritou para Amy, a arqueira, sair do caminho. Mas já era tarde demais. Uma explosão de poder desintegrou a garota. O líder gritou de dor, enquanto ele, cego pela raiva, o acusou de ser um monstro sem coração. O soldado respondeu friamente, perguntando por que eles, que matam tanto, acreditam que não podem morrer. Na sequência seguinte de golpes, feriu o braço de Eli, com um movimento final, derrubou-o. O líder observou, paralisada, pois seu último companheiro morreu. Eles estavam todos mortos. Eu não pude acreditar. O soldado olhou para ela, comentando com certa inveja que ela não estava acostumada a matar. De repente, uma magia invisível se manifestou, esculpindo runas em uma árvore próxima e decepando o braço do soldado. Ele olhou para cima, atordoado, e viu o líder envolto em uma aura de poder. Foi ela. Com os olhos cheios de lágrimas e fúria, ele liberou uma onda de energia devastadora. A explosão devastou a floresta, obrigando os soldados de Sherka a se dispersarem. Quando a poeira baixou, o soldado de aparência sombria ficou sozinho no campo de batalha destruído. Ela havia escapado. Seus homens perguntaram se deveriam persegui-la. Mas seu comandante decidiu que não valia a pena, pois um feitiço de tal magnitude a teria esgotado cegamente. A missão continuou, avançando em direção à capital Miar. O soldado refletiu sobre o encontro. Esses aventureiros eram incrivelmente habilidosos. Se estivessem acostumados com a morte, poderiam ter sido os vencedores. Sozinho na clareira, pensou consigo mesmo, não o mato porque quero. Longe dali, gritou a líder fugitiva, enquanto a palavra monstro ecoava em sua mente junto com a ordem fria de seu inimigo. Renda-se de uma vez por todas. A batalha decisiva de Edinburgh começa. Em meio a um grupo de soldados descansando à margem de um rio, um homem careca com uma tatuagem em espiral no olho esquerdo estende a mão. O nome dele é Villard. Ele se dirige a um jovem de cabelos escuros chamado Bal, dizendo-lhe para segurar sua mão. Bálsamo, com barba rala e lenço grosso no pescoço. Ele parece confuso com o pedido. Vila explica que como eles estão de folga e Val demonstrou interesse no dia anterior, agora é o momento perfeito para ensiná-lo. Com um sorriso antecipado. Balma admite que quer aprender e agarra a mão de Villard com firmeza. Ao longe, outros soldados observam a cena. Uma mulher loira, Tosaka. Pergunte o que eles estão fazendo. Um de seus companheiros explica que Vila está transferindo energia mágica para Val para ensiná-lo a usá-la. Eles saberão se Val tem aptidão para magia quando terminarem. Outro soldado, com longos cabelos escuros e brinco, sorri maliciosamente, comentando que vê-los de mãos dadas é bastante emocionante. Villard diz a Van para se concentrar. Mesmo que um colega brinque por perto, Van fecha os olhos, focado. De repente, ele sente uma sensação de frio emanando de suas mãos entrelaçadas. Vila confirma que esta sensação é o pré-requisito para o uso da magia elementar e o avisa para manter sua consciência intacta. Seguindo suas instruções, Bal solta a mão de Vila e se concentra nas palmas. Villard diz para você visualizar o fluxo da água, seja um rio ou um oceano. Bal pensa na água, na chuva e, para sua surpresa, uma pequena poça se materializa em sua mão. Com os olhos arregalados, ele se vira para Villard, perguntando com entusiasmo se isso é realmente mágico. No entanto, a reação de Vila é de desprezo. Ele estala a língua, dizendo que a quantia não conta para nada. Ele então provoca Bal, sugerindo que o fará sentir bem as dificuldades de ser um humano. Um soldado próximo escuta e ri, comemorando que agora eles têm 2 poços humanos para beber e se lavar quando quiserem. Bal, perturbado, implora que parem. O Ilata então lhe explica a importância de conservar seu poder mágico, aconselhando-o a tentar não suar, pois se não conseguir excretar água, murchará. Revela que a magia da água consome muito menos mana do que a magia explosiva que Val usa em sua habilidade. Val fica surpreso e pergunta se ele está usando magia esse tempo todo. Dada a óbvia ignorância de Bal, Vila explica a diferença fundamental. Geralmente, usar poder mágico para efeitos elementares como bola de fogo é considerado mágico. Usá-lo para técnicas que fortalecem o corpo ou a razão, como chutes poderosos ou paredes de ferro, são chamados de habilidades. Ambos consomem poder mágico. Bal admite, envergonhado, que cresceu numa fazenda sob regime militar e é analfabeto. Implacável,
Villard decide continuar com o próximo teste, a aptidão de Bal para a magia elementar do fogo. Enquanto os dois se preparam, outros soldados brincam na água, rindo e espirrando água. A distração interrompe a concentração de Vila por um momento, mas o teste continua. De repente, uma explosão de chamas irrompe das mãos de Val, engolfando um jovem soldado próximo. O fogo se espalha rapidamente pelo acampamento. Em pânico, Val grita perguntando a Villard o que ele deveria fazer. Alguém grita que Bal está tentando incendiar todo o acampamento. O cabelo do soldado brinco está chamuscado e ele grita de dor. Tosaka também recebe parte das chamas. Horrorizado, Bal pede perdão. Enquanto Bal entra em pânico sem saber como reagir, Vila intervém. Ele pega um grande recipiente de água em forma de capacete e mergulha a cabeça de Bal nele, extinguindo as chamas que o engolfaram. Bal é jogado na água e sai encharcado e tossindo, gritando para Vila de que isso não tem graça. Vila o agarra pelos cabelos, olhando para ele, e declara que está confirmado, Bal tem aptidão para magia de fogo. Com um sorriso sinistro, ele anuncia que seguirão em frente. Para terror de Val, a cena muda, um homem com uma cicatriz no rosto e cavanhaque, comandante do BEI, recebe um mensageiro a cavalo. A mensagem é uma ordem do capitão Ligurian, dirigida especificamente a ele. Dubey demonstra grande interesse pelo seu conteúdo. Em outro lugar, uma policial loira declara que eles estão loucos. De volta ao acampamento, Vilata e Bal estão com Dubey, que confirma a estratégia decidida. A esquadra do BEI deve juntar-se ao batalhão principal. A vista se abre para as planícies de Hereu, onde uma grande batalha está prestes a começar. Numa tenda de comando, os generais analisam um mapa. Eles observam que os exércitos de Miard e Ferrius ocupam fortalezas em duas colinas, posição que garante a derrota do exército Isher. O líder das forças, Lord Ferrius Winston, ouve o relatório. Seus homens comentam o quão loucos os Isher são por tentar conter seu exército de 6,000 homens. Ferrius, porém, tem outros planos. Ele ordena que seus homens criem alguns esqueletos com as tropas Isher. Ele percebe que o batalhão de cavalaria de Jeff, as tropas mais fortes do Isher, atacará Mal. Com um sorriso gelado, Ferrius revela sua verdadeira intenção. Os Isher não são seus inimigos. Ele garantirá que Mia e Isher sejam aniquilados naquele dia. Porque tudo pertence ao Ferrius. No campo de batalha, as tropas Isher começam a se movimentar. Os números são assustadores. 15.000 soldados Isher contra as forças aliadas de Miard Ferrius, que totalizam 25.000 homens. A equipe de Bal está em posição. Um soldado pergunta por que eles estão parados quando a batalha já começou. Outro explica em tom sombrio que foram trazidos para lá para serem eliminados. Ele detalha o plano. Enquanto os Isher atacam a fortaleza de Miard, o batalhão da Ligúria, incluindo o esquadrão do BEI, se juntará à cavalaria de Jeff para um ataque relâmpago. A brutalidade do plano é clara. A infantaria terá que correr ao lado da cavalaria. É uma missão suicida. A razão desta tática tola é a suposta experiência do batalhão da Ligúria. Um soldado sente náuseas só de pensar em ter que matar inimigos enquanto corre a passo de cavalo, sabendo que parar significa ser pisoteado até a morte. Quando questionado sobre por que seu esquadrão está na linha de frente, o soldado aponta para Bal, culpando seu movimento descontrolado de poder. Bal protesta, dizendo que o comandante do BE perde o controle com mais frequência, mas é informado de que as ações do comandante foram sob ordens. A verdade é que o esquadrão é dispensável por ter 2 usuários de Power Move e um mago, Vila. O peso da realidade recai sobre Val. Olhe para o campo de batalha. A cavalaria que já está em movimento e se pergunta se conseguirá correr ao lado deles até o fim sem morrer. O tempo passa. Mas a ordem para atacar não chega. A ansiedade cresce. Algo está errado com o plano. Então eles veem o exército principal de Ferrius e o exército de reserva de Niard avançando diretamente em sua direção. O pânico irrompe. Se não fizerem nada, serão destruídos. O comandante toma uma decisão numa fração de segundo e grita uma nova ordem. Seu objetivo é a fortaleza Ferrius. Seus homens ficam atordoados, protestando que o plano era atacar Miar, mas já é tarde demais. A cavalaria já foi lançada. A única ordem que resta é correr. Val pragueja enquanto avança, impulsionado por um ataque mortal. Ao ritmo do último comando que ecoa pelo campo, corre em direção à morte. Em meio ao caos da batalha, um soldado solitário suspira, suor e sujeira cobrindo seu rosto. O som de metal se chocando, carne se partindo e respiração difícil enche o ar. Esta é a crônica da Guerra Isher.
Um presente do submundo. O ataque começou. O exército de Sher, com 15.000 homens, enfrenta as forças aliadas de Ferrius e Miar, totalizando 25.000. Para a cavalaria, parar significa morrer instantaneamente. Entre eles, um soldado de infantaria com um capacete simples luta para manter o ritmo, amaldiçoando a dificuldade de lutar ao lado da cavalaria. Quando o primeiro confronto com a infantaria inimiga irrompe ao seu redor, a batalha é um turbilhão de violência. Um arqueiro ágil salta para a briga, seu tiro certeiro perfurando o pescoço de um soldado inimigo. O soldado de capacete evita por pouco um machado arremessado passando por sua cabeça, cambaleando de medo. Mas no meio da carnificina, surge uma estratégia mais profunda. Um comandante com uma cicatriz no rosto revela a um soldado confuso que eles atraíram o inimigo para uma armadilha. Ele admite que é apenas um palpite, mas o plano original vazado para o inimigo foi um blefe. Eles fingiram que o exército de Sherk estava funcionando bem, enganando o inimigo para que usasse seus aliados como uma distração contra as forças principais de Ishek. Isso deixou o quartel-general de Ferrius com menos homens, como queriam. A verdadeira missão é revelada: tomar o quartel-general de Ferrius. O comandante avisa que seu exército principal, servindo de isca, não durará muito. Para vencer, eles não têm escolha a não ser esmagar o QG inimigo antes que seus próprios aliados sejam exterminados. De volta à frente, o inimigo avança. Flechas chovem atrás de uma paliçada de madeira enquanto os defensores se preparam. O soldado de capacete grita os nomes de seus companheiros, Vilata e Bal, antes de canalizar sua própria energia. Com as mãos em concha, ele conjura uma esfera de chamas crepitantes, uma bola de fogo. Ele a lança com toda a sua força contra as linhas inimigas. A explosão resultante abre uma brecha na formação rival. Funcionou. Aproveitando a abertura, avançam, mas o inimigo reage rapidamente, determinado a detê-los a qualquer custo. Um guerreiro gigantesco e musculoso está no caminho deles, um obstáculo imponente. Chama a atenção uma cerca anti-cavalaria. Os soldados trabalham para retirar as toras de madeira, grunhindo sob o peso enquanto tentam abrir caminho para sua cavalaria. Se falharem, não haverá amanhã. Com passagem clara. Um novo grupo entra na briga. Um guerreiro de pele escura e armadura ornamentada grita, apresentando-se como o primeiro batalhão de Jeff, ordenando que qualquer um que não queira ser esmagado fique de lado. Sua cavalaria avança e um de seus cavaleiros espeta um inimigo na cabeça sem hesitação. O soldado de capacete, agora exausto, sente a garganta seca. Seu companheiro Bal observa que a batalha apenas começou. Outro oficial comenta que até agora eles enfrentaram apenas uma mistura de milícias senhoriais. Da fortaleza Ferrius virão as tropas principais. De repente, um novo tipo de guerreiro aparece no campo de batalha, montado num cavalo de guerra. Ele se move com velocidade e precisão assustadoras, derrubando os soldados de Shert com uma facilidade brutal. O soldado de capacete olha para ele horrorizado, percebendo que a armadura e as armas do inimigo são diferentes, de qualidade muito superior. Ele é um guarda real. Sua presença só pode significar uma coisa. O general Ferrius está próximo. Com um rugido, o soldado de capacete discursa para seus homens, perguntando se eles querem morrer em terras estrangeiras, e ordena que avancem. Intercepte a guarda real. Mas o golpe do guarda é incrivelmente forte, quase quebrando sua defesa. O guarda evita agilmente um contra-ataque. O soldado grita para um camarada sair do caminho, com a frustração aumentando. Em outra parte do campo, o comandante da cicatriz luta desesperadamente. Ele grita por seus tenentes, Dubé e Souyou, implorando para que alguém lute ao seu lado, mas todos estão ocupados. Ele percebe um grupo estranho ao fundo, à esquerda, é seu general, tentando fugir sem impedir a invasão. Furioso com a covardia, ele entende que os soldados que lutam tão ferozmente são apenas um sacrifício para ganhar tempo. Ele avança, gritando por alguma honra, e desfere um golpe poderoso em um cavaleiro. Para sua surpresa, o golpe não foi suficiente. O cavaleiro resiste, antes que o comandante possa reagir, seu crânio é despedaçado por um golpe brutal. O soldado de capacete testemunha a morte de seu comandante, com o SOC marcado em seu rosto. Ele sabe que uma simples bola de fogo não funcionará contra os guardas reais, que não têm medo de morrer. Com o general inimigo prestes a escapar, ele toma uma decisão sombria. Mantendo a intensidade do fogo, incendiará tudo ao seu redor. Com um rosto manchado de sangue e determinação, ele promete queimar todos eles. Uma nova magia se manifesta, confundindo os inimigos. Enquanto gritam para matá-lo, seus próprios companheiros se oferecem para conter os outros.
O soldado agora está envolto em chamas. Um aliado chamado Basito avisa outro, Noor, para ficar longe ou ela será pega no fogo. Um inimigo avança, declarando que morrerá ali mesmo, mas um colega grita para Baal agir. Em meio às chamas, uma guarda real ataca e os olhos do soldado se arregalam. Uma torrente de fogo azul irrompe de seu corpo engolfando os soldados inimigos que gritam em agonia enquanto são incinerados longe da frente, no posto de comando de Ferius. Um general chamado Winston Samar recebe ordem de recuar. Ele se recusa, chamando seu subordinado de idiota por sugerir que ele deixasse a fortaleza. Só então, chega um mensageiro com a notícia de que a cerca anti-cavalaria caiu. Do seu ponto de vista, Winston vê a explosão de chamas azuis e congela. Uma memória ressurge, um aviso de que se algum dia ele visse fogo azul no campo de batalha, seria um convite da morte, uma fogueira do submundo. O campo de batalha é agora uma paisagem infernal, coberta de corpos carbonizados. O soldado de capacete está em meio à devastação, com a alabarda presa no chão. O nome do feitiço ecoa no silêncio, Ignis Fatuus. Era como se alguém tivesse acabado de abrir as portas do inferno. Winston observa o terror gravado em seu rosto, sabendo que a próxima chama é para ele. Do outro lado do campo, o soldado, com o rosto uma máscara de fuligem e sangue. Olhe para frente. O desespero se espalha com a cor azul. Num campo de batalha devastado, sob um céu coberto pela fumaça da guerra, restos espalhados e bandeiras rasgadas são os únicos espectadores silenciosos. Corpos estão espalhados pelo chão e espadas quebradas marcam os túmulos improvisados dos caídos. No meio desta desolação, dois guerreiros se enfrentam. Um deles, um mascarado com espada curva, declara que o próximo golpe é apenas para o oponente. Este é o 5º episódio das Crônicas de Guerra e Sher. A recompensa é Scarlet. O guerreiro com capacete e rosto manchado de fuligem e suor é Val. Com o uso de uma habilidade chamada Ignis Fatuus. Ele conseguiu eliminar todos os soldados comuns, deixando apenas o general inimigo em pé. Baum observa que, para um general comandante, seu adversário parece um soldado comum, embora cheio de arrogância. Do outro lado do campo, o homem barbudo e com cabelos escuros presos para trás se apresenta com uma voz estrondosa. Ele declara que seu nome é Winston Ferrius e que é o comandante das forças expedicionárias Miardi Ferrius. Os olhares dos dois homens se encontram. Winston mostra uma fúria desafiadora. Val, por sua vez, analisa seu oponente. Ele se pergunta se poderia ser um duplo. Mas ele descarta a ideia imediatamente. Não, é ele. Com a identidade do general confirmada, Val ordena que ele se renda. Ele acha que não adianta mais matá-los. Um prisioneiro de guerra real seria extremamente valioso. Algo que Cher certamente apreciaria. Winston Ferrius, porém, tem outros planos. Ele percebe suas mãos enluvadas segurando o cabo de sua enorme espada. Ele reflete que tem membros perfeitamente funcionais, sua espada e seu orgulho. À distância ele vê que seus soldados ainda estão lutando. Com base nisso, ele conclui que não tem motivos para se render. Com um grito gutural, ele lança o ataque, a lâmina pesada erguida para atacar. Baal observa a cobrança, semicerrando os olhos diante da intensidade do momento. A espada de Winston desce com força brutal, mas Balmes é ágil, saltando para trás e desviando do golpe por uma fração de segundo. A espada bate no chão, levantando terra. Baal acha que se tivesse sido um pouco mais lento teria sido um golpe fatal. Ele recapitula a declaração de Winston de que não tinha motivos para se render. Balma pensava que um comandante real ou nomeado seria apenas um adorno para um título, mas este homem era diferente, ele era forte. Ainda assim, Baal está exausto da batalha constante e quase sem mana, incapaz de usar suas chamas azuis. A questão que pesa em sua mente simples e mortal, como ele irá matá-lo? O combate recomeça. Winston volta a atacar, mas Baal, com postura defensiva impecável, desvia o forte golpe. O impacto é tão intenso que a lâmina desviada de Winston corta a cabeça de um de seus soldados que estava atrás. O comandante perde o equilíbrio e Baal aproveita a abertura, avançando com um golpe rápido. Winston tenta revidar, mas não consegue encontrar nenhuma brecha na guarda de Baal. A espada de Balma abre o peito de Winston e o sangue espirra no ar. Recuperando distância, os dois se enfrentam novamente. Sangue escorre do ferimento de Winston. Num ato desesperado e furioso, ele solta um grito e atira sua arma, um enorme machado de batalha, diretamente em Baal. O guerreiro de Sher fica surpreso com a tática.
surpreso que seu inimigo tivesse chegado ao ponto de descartar sua única arma. Mas, no meio da surpresa, Val vê a sua oportunidade. Uma chance. Enquanto a arma aponta para ele, Val não o recua. Ele corre para a frente, estende a mão enluvada e, com um arremesso perfeito, pega a haste do machado no ar. Usando o próprio impulso da arma contra seu dono, ele gira e a joga de volta. O machado atinge Winston Ferrius em cheio, um golpe devastador e final. O comandante cai de joelhos, com sangue escorrendo de sua cabeça. Ele suspira, admitindo que pode ter perdido a batalha, mas seu reino ainda não perdeu a guerra. Com essas últimas palavras, ele desmaia sem vida. Val observa em silêncio por um momento. De pé sobre o corpo de seu inimigo, Val levanta a voz e grita para todo o campo de batalha que o comandante Ferrius foi derrotado. A notícia se espalha como fogo, e as forças inimigas restantes entram em pânico e fogem, enquanto os soldados de Sherk avançam com vigor renovado. Um dos soldados de Ferrius encontra o corpo de seu líder, caindo de joelhos em desespero enquanto chama o nome de Winston Sama. Enquanto Balma observa a retirada caótica, um soldado inimigo tenta um ataque surpresa por trás. Antes que Van possa reagir, outra figura intervém e mata o atacante. Ele é um comandante de cavalaria, um homem bigodudo chamado Jeff. Ele se aproxima, inspeciona o corpo no chão e confirma que se trata, sem dúvida, de Winston Ferrius. Jeff parabeniza Val, dizendo que ele fez um trabalho magnífico e incrível e que será generosamente recompensado. Ele se apresenta e diz a Val para tentar não morrer antes de receber sua recompensa. Bal, exausto, se identifica como Bal, do esquadrão do Bé. Pouco depois, Bal se reúne com seus companheiros. Alguém pergunta se ele está bem. Bal admite que se sente terrivelmente cansado. Seu companheiro responde que sentir-se exausto é a prova de estar vivo. Um guerreiro do esquadrão acena com a cabeça, dizendo que todos ainda estão cheios de vida. Van pergunta sobre a situação dos outros. O líder do esquadrão, um homem grande e com uma armadura pesada chamado Dubey, oferece-lhe água, garantindo que ele não permitirá que seus homens morram sob seu comando. Ele comenta que outro integrante do elenco ficou gravemente ferido, mas parece que ainda quer continuar lutando. Val olha para o horizonte, para o campo de batalha agora silencioso, pontilhado de fumaça e escombros. Ele reflete que, com a vitória sobre Ferrius e Myriad, esta guerra chegará ao fim em breve. Longe, em uma tenda de comando, chega a notícia da derrota. Um mensageiro relata que Winston Ferrius Zama foi morto em combate. O líder presente, um nobre loiro chamado Elite Mio Zama, entra em pânico, imaginando o que farão agora. Ele cai em desespero, lamentando por ter vendido sua terra natal e servido ao Império Ferrius por 5 anos. Num momento de entrega total, ele decide que vai se render, pedindo perdão à filha por ser um pai tolo. Porém, quando ele estava prestes a dar a ordem, uma flecha atravessa a tenda e perfura sua cabeça, matando-o instantaneamente. A loja é invadida não pelo inimigo, mas pelos seus próprios homens, os homens de Saria. Uma multidão enfurecida o cerca, chamando de traidor comunista, o infeliz que vendeu seu próprio país para Miardi causou o incêndio de seus campos e de suas famílias. Eles exigem sua morte, clamando por justiça. O corpo de Litiar jaz no chão enquanto a multidão furiosa o cerca com lanças e espadas apontadas para ele. Nos momentos finais, seu espírito parece contemplar seu destino, imaginando o que ele deveria ter feito. A resposta vem na forma de dezenas de folhas. Ressentimento e ódio foram as únicas coisas que restaram naquele campo de batalha. No campo de batalha devastado, após a derrota das forças aliadas de Ferrius e Myard, nosso exército de exercício avançou sobre Edimburgo, capital de Myard. Eu, Bal e meu grupo fomos designados para manter a paz e a ordem na cidade, mas me senti completamente deslocado. No grande salão da recém-conquistada Edimburgo, foi preparada uma longa mesa para os oficiais do exército exergue. Diante deles, solitária e imponente, uma cadeira ornamentada aguardava símbolo do abismo que nos separava dos nossos comandantes. À medida que nosso esquadrão avançava pelos luxuosos corredores da residência, a tensão era palpável. Um dos meus companheiros, um homem grande e barbudo, perguntou-se em voz alta por que o comandante-chefe nos havia convocado para um lugar tão grandioso. Outros murmuravam as suas próprias dúvidas. Um dos nossos companheiros suspeitava de segundas intenções enquanto o barbudo dizia cegamente que pretendiam apenas recompensar-nos. Sentado em uma sala de espera, lembrei-me do comandante do batalhão de cavalaria, dizendo algo semelhante. Talvez, no final, houvesse uma recompensa. Uma xícara de chá foi colocada na minha frente. Meus companheiros, desacostumados com algo tão refinado, não sabiam o que fazer. Alguém me perguntou se eu sabia beber isso.
Lembrei-me de ouvir a realeza tomando chá em silêncio e me perguntei se isso era a coisa certa a fazer. Levei a xícara aos lábios, o som suave de um gole enchendo a sala. Meus colegas me observavam, tentando desajeitadamente imitar a etiqueta. A verdade é que ele não conhecia os costumes deste mundo, mas lembrava-se dos costumes do mundo em que viveu antes. Uma colega de classe, com o rosto coberto por um lenço, percebeu minha calma e comentou, surpresa, que tinha bons modos apesar de não ter tido acesso a nada tão bom como o chá. Para mim, o sabor era uma memória distante. Quantos anos se passaram desde que você tentou algo assim? Minha calma, porém, irritou o soldado barbudo. Ele bateu com o punho na mesa, me chamando de infeliz e perguntando se aquele meu sorriso era uma zombaria de sua falta de educação. A tensão foi quebrada com a chegada de um homem mais velho, de longos cabelos claros e bigode imponente. Ele comentou que parecíamos estar nos divertindo e nos pediu que sentássemos para conversarmos. O homem barbudo reconheceu imediatamente. Foi o comandante belga. Olhei para o recém-chegado. Pensando que ele parecia um velho com ar de criança e duvidei que ele fosse realmente o famoso herói de guerra. O comandante belga sentou-se conosco e explicou que nos telefonara depois de ler um relatório surpreendente. Ele queria nos dar uma recompensa. Belga esclareceu que não foi a cavalaria de fila que matou um homem chamado Winston, mas a nossa infantaria. Ele admitiu que, desta vez, já superávamos. Nosso líder de esquadrão respondeu humildemente, dizendo que não éramos dignos de tais elogios. O belga dirigiu-se ao nosso líder dizendo que soldados como ele eram tesouros do país e mencionou ter ouvido falar que a sua participação na batalha tinha sido feroz. Então fixou os olhos em mim, chamou-me pelo meu nome e repetiu a minha história. 6 meses desde que entrei para o 3º batalhão, treinado em batalhas perto da fronteira, aprendi magia com um mago chamado Willard e me tornei uma arma viva e cruel para o líder do meu esquadrão. Ele chamou meu talento de magnífico. Murmurei meu agradecimento. Belga disse que, na juventude, também já tinha visto Ignis Fatuus, o fogo azul, e que era algo de que qualquer um preferiria ficar longe. Ele disse que todos conheciam a história do herói que enviou suas vítimas para o outro mundo e que aqueles que tiveram tal poder ao longo da história foram heróis famosos ou aventureiros excepcionais. Ele se perguntou se eu era um deles. O comandante então ligou para uma mulher chamada Lynette e pediu que ela trouxesse aquilo. Lynette apresentou uma máscara demoníaca com 2 chifres. Belga explicou que pertencia a um grupo de outros mundos que causou o caos contra as 3 grandes nações. Havia um mistério nela. Algo que pudesse orientar seu dono original. Acreditando que eu poderia usar o Ignis Fatuus, ele me encorajou a experimentá-lo. Com hesitação, coloquei a máscara. Belga declarou que era esplêndido e que me combinava perfeitamente. Uma estranha sensação de déjà vu tomou conta de mim, um eco do meu mundo original. O comandante perguntou se eu gostei, afirmando que todos os meus inimigos temeriam aquela máscara. De repente, a máscara rachou e se desintegrou na minha mão. Gritei de surpresa enquanto meus companheiros assistiam horrorizados. Um deles exclamou que estava amaldiçoado, mas o comandante belga apenas riu, dizendo que parecia que a máscara tinha simpatizado comigo. Ele explicou que, em raras ocasiões, as armas desenvolvem vontade própria. Esse era particularmente seletivo e às vezes vibrava em sintonia com as emoções de quem o usava. Como ele não tinha me machucado, não havia motivo para preocupação. Concluiu dizendo que foi bom que ela tivesse encontrado um dono adequado e me pediu para cuidar bem dela. Mais tarde, enquanto caminhávamos por um corredor, meu líder suspirou, exausto. Dizendo que, embora tivéssemos recebido uma recompensa, ele estava cansado. A jovem loira do grupo, Noor, me perguntou se eu realmente iria me livrar da máscara. O líder gritou para ela não falar besteiras e ela se desculpou, dizendo que era só uma brincadeira. Olhei para minha mão, os fragmentos haviam sido reconfigurados em uma manopla. Tinha vontade própria, vibrava. Eu já tinha morrido uma vez e renascido. E este, afinal, era um mundo de habilidade e magia. Lá fora, a cidade conquistada contava sua própria história. Corpos de soldados Miarte jaziam em frente a um imponente palácio. Noor se perguntou por que eles estavam ali. Observei a cena, deduzindo que todos haviam corrido em direção àquele lugar que devia parecer um tesouro. Um lembrete sorridente de como a riqueza e o poder podem entrar em colapso num instante. Ao ver um dos mortos, pensei como era patético morrer só para conseguir alguma riqueza. A bela espada que ele carregava sugeria que ele servia a um nem. Foi uma história de sobreviventes. Os insurgentes mataram a nobreza miarda antes de nossa chegada e soldados comuns participaram da revolta.
Seria bom se a cidade tivesse melhorado, mas o número de mortos continuava a crescer. Nossa nova missão era manter a ordem pública, eliminar os soldados Miar do esconderijo e suprimir os civis que desobedecessem à lei marcial e saqueassem. Logo encontramos soldados de Sherk encurralando um homem que implorava por sua vida, jurando que não era soldado. Eles o acusaram, apontando uma mancha de sangue como prova. O homem se ofereceu para fazer o que fosse necessário para realizar trabalhos forçados para não morrer. Observei de longe, pensando que era inútil intervir. Mais tarde, barulhos estranhos nos levaram a um cenário de violência, pessoas se matando nas ruas. Entramos numa casa e encontramos vários dos nossos soldados sobre os corpos espancados de civis. Eles foram longe demais. Um homem foi espancado até a morte e uma mulher soluçava em um canto. Um dos meus colegas explicou que o homem ficou furioso e foi capturado, mas não antes de invadir a casa e atacar as mulheres. Perguntei qual seria sua punição. O líder do esquadrão respondeu que normalmente seria decapitação, mas como havíamos vencido a guerra, eles receberiam cegamente apenas chicotadas. Perguntei se ele achava que isso bastava. Ele descreveu a brutalidade do castigo, como os soldados gritaram na primeira chicotada e como nas chicotadas seguintes a pele se abriu e a carne foi arrancada. Ele agarrou um dos culpados, perguntando se ele achava que poderia aguentar, antes de dizer a todos que se entregassem se quisessem uma pena mais leve. Sem dizer uma palavra, eu me virei e saí. Meu líder me ligou, mas eu apenas respondi que não me importava. Naquela noite, sentei-me sozinho sob as duas luas, acendendo um cigarro. O cansaço tomou conta de mim, mas um barulho me assustou. Quem está aí? Perguntei, sacando minha arma, me perguntando se era um soldado em exercício ou um fugitivo de Miar. Um velho e uma jovem encapuzada emergiram da escuridão. O homem pediu desculpas, explicando que a cidade estava cheia de criminosos e que eles tentavam fugir para encontrar parentes no exterior. Perguntei-lhe se ele era militar. Ele negou, dizendo que ele era apenas um aposentado de uma guerra de 40 anos atrás. Olhei para a menina, suas mãos eram delicadas, típicas de uma vida protegida. O velho explicou que ela era sua neta, que ele criou cuidadosamente depois de perder os pais. Num impulso, fiz cócegas na menina, que ficou sem graça. Então comecei a rir. Pedi desculpas, dizendo que era muito adorável e que deveria ter cuidado com soldados maliciosos. Quando eles se viraram para sair, ofereci-lhes comida, dizendo que estavam com fome e que a comida iria estragar. Enquanto observava o barco descendo o rio, um sentimento de hipocrisia tomou conta de mim. Foi um dia difícil e aquele pequeno ato de gentileza só serviu para aliviar minha própria culpa. Eu era um invasor. Ele provavelmente matou sua família e amigos. Dar-lhes comida não valia nada. No barco, o velho chamou a menina de Rita Zamar. Ela chorou, lamentando a perda de sua família e de sua nação. Mas uma nova determinação brilhou em seus olhos. Ele declarou que faria tudo o que ainda pudesse fazer. O velho lembrou-lhe seu dever. Eles tinham uma cidade para proteger, algumas terras para recuperar. Ela carregou o testamento de seu pai. Ele se ajoelhou diante dela, dizendo que ela era a única que poderia proteger Miar. Rita Miar Tsama. Seu destino era celta. 2 meses depois, o caos irrompeu nos portões de uma fortaleza. Os soldados correram em pânico, seus gritos ecoando nas paredes. Um deles gritou desesperadamente o que aconteceu com o comandante Duela no calor da batalha. O aço canta uma canção de cavaleiros da morte em armaduras pesadas batendo suas espadas com fúria procurando por carne entre as placas de metal. Do alto das muralhas de uma fortaleza de pedra, um comandante observa a carnificina e amaldiçoa os malditos darurianos. Perguntando-se desesperadamente há quantos dias o cerco está acontecendo no campo, um líder ruge palavras de encorajamento elogiando o bom trabalho de seus homens. Fora das muralhas, um guerreiro musculoso com um capacete emplumado está sentado calmamente em cima de um escudo, com sua enorme arma apoiada no ombro. Ele ordena que seus homens gritem mais alto, suas vozes ecoando no castelo. Um zagueiro na parede reclama de frustração, dizendo que só gritam de uma distância segura, fora do alcance das flechas. Em resposta, um dos atacantes ruge vigorosamente e desfere um golpe devastador com um enorme machado. As sementes deste conflito foram plantadas 2 meses antes, após o cerco à capital de Miard, Edimburgo. Um soldado Sherk com uma cicatriz no rosto sorriu, declarando que era hora de voltar. O exército Sherk ajudou o exército de Miard em uma batalha recente contra o território Ferrios. O combate enfraqueceu enormemente a força fronteiriça de Ferrios, e Sherk não seria descuidado o suficiente para ignorar tal fraqueza.
Aproveitando a oportunidade, enviaram primeiro 2 batalhões para forçar a rendição das cidades e aldeias fronteiriças. Depois a força de Ezerg foi dividida em 2 grupos. O primeiro, com 4 batalhões, recebeu a incumbência de invadir os distritos do interior. O segundo, com 2 batalhões, permaneceu para se aproximar do exército ferreiro, impedindo que sua força principal fosse flanqueada. O objetivo era sitiar a Mina Hev, ponto estratégico que circundava a fronteira. É neste segundo grupo, afiliado ao batalhão da Ligúria, que encontramos um jovem soldado chamado Val. No acampamento Ishert, entre uma paisagem rochosa e desolada, um soldado chamado Barito brinca com um companheiro, perguntando quando eles se tornaram um coro. Seu amigo responde que é porque estão tomando as minas. Um comandante de cabelos ondulados e cicatriz no rosto explica a estratégia. Para piorar as coisas para o inimigo, eles possuem o terreno elevado. Seria necessário um esforço enorme para tomar a fortaleza à força, um preço que não vale a pena. Em vez disso, eles encurralaram 2,500 soldados ferrious em suas fortalezas, que se tornaram múltiplas linhas defensivas. O plano é simples: primeiro quebrar o moral deles e depois atacar para aniquilá-los. É por isso que lançam ataques de assédio repetidas vezes, forçando os soldados a recuar para os seus fortes. Um soldado com capacete de cota de malha aponta para as paredes, observando que os soldados de ferrious parecem estar pedindo outra rodada enquanto gritam ameaças de morte. Observando tudo está Bal, seu rosto jovem emoldurado por um capacete em forma de cogumelo. Ele reflete que, comparada a outras batalhas que já travou, esta até parece divertida. A estratégia é esperar que o inimigo morra de fome. 2 semanas depois, o assédio continua. Um comandante grita com seus homens para levantarem mais a voz. Em outro lugar, um soldado chamado Joseph ordena que Aban se mova, mandando ele treinar um pouco, já que eles ficam livres quando não estão participando do assédio psicológico. Dentro de uma caverna escura, um homem com uma tatuagem em espiral no olho esquerdo avisa Val. Ele diz a ele que seu Ignis Fatuus não é normal. Se ele não controlar bem sua magia, poderá ferir seus próprios aliados e, na pior das hipóteses, incinerar um pelotão inteiro. O homem tatuado ordena que ele não perca tempo. Val, suando, escuta o homem apontar que o túnel abandonado é o lugar perfeito para praticar. Bálsamo concentrado. Imagine o fogo, invoque-o. Uma esfera de luz brilhante, seu Ignis Fatuus, irrompe na escuridão. Momentos depois, ele reaparece fora da caverna, movendo-se com uma velocidade impressionante. José, que observava, comenta que foi rápido. Enquanto isso, a vida no acampamento continua. Um jovem soldado loiro treina com a varinha corpulenta. Apesar da diferença de tamanho, o loiro desvia habilmente dos poderosos golpes da varinha, para a surpresa do homem maior. A luta termina com Barito no chão, rosnando que seu adversário é forte. O jovem loiro sorri, diz que está bem e se inclina para beijar sua bochecha, chamando de sua marca registrada. Barito recua de desgosto quando os outros soldados, incluindo uma mulher, caem na gargalhada. Alguns dias depois, Val retorna à caverna para praticar. Ele se ajoelha, sentindo que pode finalmente controlar sua magia até certo ponto, mas a satisfação é seguida por um colapso repentino. Descubra um problema ainda maior. Você só pode usar o Ignis Fatuus por 30 segundos. Se você ceder esse limite, seu mana estará completamente esgotado. Quando isso acontece, ele não consegue usar suas outras habilidades e sua força física despenca. Ele teme que, se insistir demais, possa até morrer. Fora da caverna. José liga para ele, perguntando se já terminou e avisando que desmaiará se continuar. Mais tarde, Van se junta a seus companheiros para almoçar. Um amigo disse que demorou um pouco e eles ficaram preocupados. Quando Val pergunta o motivo, o amigo revela que foi por causa da galinha. O soldado loiro, com uma placa na mão. Você brinca e Val pensou em usar seu Ignis Fatuus para esquentar a comida, lembrando de que não é cozinheiro. Mesmo assim, ele admite que também estava ansioso pela comida do Bal, pela qual está grato. Enquanto comem, Bal fica inquieto, pensando que nunca concordou com isso. A loira comenta como a comida é deliciosa, revelando que o comandante disse que fazer o inimigo desanimar com o cheiro de comida apetitosa fazia parte do plano. Outro soldado protesta que o próprio comandante deveria comparecer. A loira responde que todo mundo só quer comer até se fartar. Balma pensa consigo mesma, pensando que se eles puderem evitar comida sem gosto, mesmo em um campo de batalha, eles farão isso. Ele dá uma mordida e seus olhos se arregalam. A comida é deliciosa. Seu amigo sorri, dizendo que ele estava certo. Val mastiga, lembrando a si mesma que seu Ignis Fatuus consumiu toda a sua mana e que ela só come para repor calorias. Não pelo sabor. Ele come em silêncio,
pensando que esse estilo de vida acabará em breve. O plano está funcionando. Baum observa enquanto mais e mais soldados Ferrious fogem. Muitos simplesmente desistem, incapazes de suportar a proximidade dos seus próprios muros. Seu amigo Rubio atribui isso ao fogo intimidador, mas Van sabe que há algo mais acontecendo. A loira segura um pedaço de comida fumegante e declara que o cheiro também deve influenciar. Ele ri e empurra Baum, pedindo para ele imaginar como é ser um soldado ferroviário trancado atrás dos muros, lutando dia e noite, com fome, enquanto seus inimigos se deleitam com delícias. Chame o plano de estúpido, mas eficaz. Ele explica que 1 ou 2 dias disso os deixaria mal-humorados. Uma semana inteira quebraria seu espírito. É assim que as coisas são. Ele diz a Van para aproveitar o que resta desta vida enquanto pode. Suas palavras deixam Van desconfortável. 3 dias depois, Van reflete sobre seu amigo. Pensando que ele é um cara sentimental, mas que deveria tentar aprender com ele. De repente, a noite é destruída por uma explosão. Uma das torres da fortaleza de Ferrious explode em uma bola de fogo azul ofuscante. Um defensor na parede grita incrédulo, me perguntando o que é aquele fogo azul e se o Shers conseguiu se infiltrar nele. Em meio ao caos e à destruição, uma figura encapuzada se move entre as ruínas em chamas. Soldados feriosos gritam ordens para encontrar os invasores e apagar o fogo. A figura para, revelando o rosto de Baum, parcialmente coberto por uma máscara e sombra. Com o inimigo em pânico e a sua fortaleza destruída, Ban dá a ordem final. É hora de aniquilar. Sob a luz fraca de uma lanterna numa tenda militar, um comandante dirige-se às suas tropas reunidas em torno de um mapa. Ele explica que a localização geográfica da mina que pretendem atacar é complicada. De pé com um bigode proeminente e expressão severa detalha a situação, o alvo é um forte e como o desdobramento de suas tropas é limitado, eles não podem simplesmente esmagar o inimigo com superioridade numérica. Os seus próprios homens, admite ele, não são suficientemente fortes para um ataque frontal. É então que, com olhar penetrante, declara que um jovem soldado chamado Baum será decisivo. O comandante se volta para Baum. Um menino de cabelos escuros e olhar sério que fica entre os outros soldados. Ele informa que sua missão será usar o caos para causar a ruína total dentro das muralhas do castelo. Baum encarregará um pequeno grupo desta tarefa crucial. O peso da responsabilidade recai sobre ele, seu rosto se contorce com uma mistura de choque e desconforto. O comandante especifica que deve levar consigo um usuário do elemento vento. O plano, explica ele, é que o caos criado por Ban permita que o 2º batalhão tome o forte de uma só vez. Pergunte se há dúvidas. Baum amaldiçoa interiormente a situação, pensando que um soldado deveria ter o direito de recusar tal ordem suicida. Sem dúvida, o comandante declara que a grandeza do plano reside na sua simplicidade. Do lado de fora, a fortaleza de pedra assoma contra o céu noturno, com suas paredes iluminadas por tochas. Mais tarde, sob a escuridão, um pequeno grupo se esconde ao longo das paredes. Um dos companheiros de Val aponta seu objetivo, a torre defensiva. Sua missão é se infiltrar e abrir uma brecha para que seus aliados possam invadir. Val, com um rosto sombrio, reconhece o desagrado do trabalho. Ao lado dele, uma figura imponente com uma máscara de Oni e capuz escuro simplesmente diz faça isso. Balma se sente relutante. O grupo avança em direção à base do muro. A figura mascarada, que se apresenta como Vila, comenta que é a primeira vez que ele realmente usa isso em uma batalha real. Ele se volta para Val e diz que tem grande aptidão para fogo e vento, mas que o resto não existe. Val, confuso. Ele pergunta como deveria praticar o vento. O Ilat responde que deveria treinar saltando alto. Com você verá, o Ilat demonstra isso e, de repente, uma explosão de energia lança todo o grupo para cima, por cima da muralha do castelo. Um guarda-cima mal tem tempo de virar a cabeça antes que a ameaça recaia sobre ele. O guarda grita, inimigos, mas é tarde demais. Vila desce sobre ele, cortando-o com sua arma antes que ele possa terminar o aviso. O pequeno esquadrão de elite pousa nas ameias e mata imediatamente os defensores desavisados. O caos irrompe à medida que avançam, deixando um rastro de corpos. Eles se movem com uma precisão brutal, rumo ao seu objetivo principal, a torre defensiva. Vila arromba a porta de um posto de guarda dentro da torre, surpreendendo um grupo de soldados reunidos em torno de uma mesa. Vendo que chegaram até aqui, ele declara que não é mais necessário ser furtivo e grita inimigo. Antes que os soldados reajam, Vila convoca seu poder, Ignis Fatus. Uma torrente de chamas azuis sobrenaturais irrompe de sua mão, envolvendo a sala e seus ocupantes.
Os homens gritam em agonia indescritível, imaginando que tipo de fogo é esse enquanto eles queimam vivos, seus corpos se retorcendo em silhuetas carbonizadas. No topo da torre, outros guardas ouvem um rugido. Um pergunta o que aconteceu e outro sugere que talvez tenha sido apenas o vento, já que estão nas montanhas. Mas então um grito agudo de que inimigo ecoa de baixo, e todos olham para ver as chamas azuis se espalhando. O alarme soa por todo o forte. Ataque inimigo, gritam os soldados enquanto correm para seus postos. Eles se perguntam se é o exército Isher. Das muralhas, eles observam horrorizados a torre defensiva em chamas, imaginando como uma estrutura de pedra poderia estar em chamas. Um oficial ordena que todos se abaixem e chamem os arqueiros, amaldiçoando Isher enquanto uma chuva de flechas cai sobre a torre em chamas. No topo da torre capturada, o esquadrão de Baal se reagrupa. Villard confirma que eles protegeram a área e que os inimigos vêm de baixo. Um soldado comenta que tomar a torre foi a parte mais difícil e agora eles só precisam aguentar até a chegada das forças principais. Villa ordena que a passarela que leva até eles seja incendiada para evitar qualquer subida. Baal obedece, mas ao liberar suas próprias chamas recua repentinamente, apertando a mão e gritando que ela está queimando. A dor desencadeia uma crise interna. Baal reflete que sua moral e consciência, resquícios de uma vida anterior, foram destruídas. Ele se lembra de ter perdido o controle em Edimburgo, sofrendo sob o Ignifatus antes mesmo de matar alguém. A verdade o atinge. Um soldado é um assassino. Ele se pergunta se esta vida não foi sua segunda chance e por que nasceu em um mundo tão violento. A voz de Villard o tira de seus pensamentos, ordenando-lhe que não pense nisso. Um soldado não tem o direito de vetar nada. A cena diminui para mostrar Val, uma figura solitária parada no meio de uma ponte de pedra, agora completamente engolfado por um mar de chamas azuis de sua própria criação. O fogo se espalha incontrolavelmente pelas muralhas do forte e os soldados inimigos gritam, ordenando a retirada. O Ilat observa a carnificina, ofegante, xingando por estar quase sem magia, percebendo que ninguém mais aparece para enfrentá-los. Mas então, o eco de passos pesados ressoa. Um grupo de soldados inimigos, liderados por um homem loiro com o rosto sujo de hoje, emerge das chamas. Ele olha para Baum e pergunta se foi ele quem causou o incêndio. Desdenhosamente, o líder agradece sarcasticamente aos invasores pelos grandes dias e por deixá-los sentir o cheiro de sua comida de cachorro. Ele então se vira para Villa, perguntando se o Isherquer tem algo a dizer. Villa, em sua máscara demoníaca, responde com uma calma sinistra. Ele pede desculpas, mas informa que seu serviço termina hoje e o demônio começa a rir.